Olá, muito boa tarde. Bem-vindos ao webinário Têxteis Circulares e Sustentáveis, uma organização conjunta do Grupo de Trabalho em Gestão de Resíduos da Rede Campos Sustentável, bem como do Instituto Politécnico de Lisboa, do Instituto Politécnico de Beja, da Universidade de Fernando Pessoa, do Laboratório Vivo da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, do Politécnico de Leiria, da Universidade de Évora e dos estudantes do curso de Licenciatura em Saúde Ambiental da Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Lisboa. Para o de graduação, todos os participantes têm de ter os microfones desligados e recomendamos ainda que os participantes coloquem as questões e o comentário através da funcionalidade bate-papo no Zoom, de forma a calcular a gestão adequada do tempo previsto para o webinário. Após todas as antes nos tenham feito chegar, ou havendo tempo, será dada a palavra diretamente aos participantes. Para o webinário de hoje, temos convosco a doutora Ana Paula Diniz, da ATP, Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, a professora Madalena Pereira, da Universidade da Beira Interior, a engenheira Maria Teresa Ribeiro, da Petratex, e para terminar vamos ter a doutora Sara Freitas, em substituição da doutora Daniela Pereira, da Sara Trading, que infelizmente por motivos de saúde não fará a apresentação, mas estará aqui connosco na sala. Agora, a doutora Ana Diniz é licenciada em Relações Internacionais e possui um MBA pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Está desde 2004 na ATP, na Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, primeiro como responsável pelo Departamento de Relações Internacionais e agora desde 2020 como diretora executiva. Tem representado a ATP em diferentes comitês técnicos da Euratex e em grupos de trabalho da Cluster Têxtil e da Confederação da Indústria Portuguesa. Tem também participado em diversos projetos europeus recentemente mais focados no desenvolvimento de produtos relacionados com a promoção das competências, empreendedorismo, sustentabilidade e imagem do setor. Passamos agora a palavra à doutora Ana Diniz. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de primeiro agradecer o convite que foi dirigido à ATP para estarmos aqui hoje convosco para falarmos um bocadinho do setor têxtil e vestuário e em particular das questões da sustentabilidade. Eu vou partilhar convosco uma apresentação do setor, julgo que já estarão a ver, por favor confirmem. Sim. Certo? Muito bem. Nesta apresentação vocês vão ver uma série de informações, eu por algumas vou passar de forma muito breve, até porque penso que depois vocês poderão vir a ter acesso a elas, se estiverem mais interessados, e portanto aqui vamos nós, uma vez que nós temos que cumprir aqui um calendário rigoroso em termos de horário. Portanto, umas breves palavras para vos falar do que é a Associação Têxtil e Vestuário, se calhar alguns conhecerão, outros nem por isso. Nós somos uma associação de empresas do setor têxtil e vestuário, temos cerca de 500 empresas associadas na ATP, representando toda a fileira têxtil. Portanto, a fileira têxtil é uma fileira complexa, vai desde a fibra, passa pelo fio, pelo tecido, pela malha, pelo todos os processos de ultimação, tinturarias, acabamentos, etc., até ao produto final, isto de uma forma tudo muito, tentar fazer uma simplificação do processo, até ao produto final, que é a produção de vestuário, têxteis lar, têxteis para a casa, têxteis técnicos para vários fins. Portanto, nós temos aqui na nossa associação empresas de todas estas atividades. Em termos de missão, a nossa principal missão é servir os nossos associados, defender os seus interesses, lutar pelo aquilo que entendemos que são as condições necessárias para uma competitividade cada vez maior deste setor, fornecer serviços úteis, personalizados e trabalhar também para uma imagem do setor. Enfim, nós fazemos muitas coisas, depois vocês tiverem mais interesse sobre isso, podemos falar um pouco mais. Somos filiados em várias organizações nacionais, internacionais. Há pouco na minha apresentação falaram de uma que é a Euratex, que é a Associação Europeia dos Têxteis e Vestuário, que é uma das mais importantes na Europa, faz muito trabalho de lobby junto da Comissão Europeia, onde se decidem todas as questões, ou a grande parte das questões que têm impacto no nosso setor. Sem mais delongas, não falo mais da ATP, porque não estou aqui para isso, vou falar sobre o setor. Vocês provavelmente saberão, se calhar
terão esta consciência que o setor têxtil e vestuário está maioritariamente concentrado na região norte, onde nós temos quase cerca de 90% das empresas, do volume de negócios, das exportações, do emprego, portanto, grande parte dos negócios fazem-se na região norte. Naturalmente a região centro também tem um peso importante. De onde nos vai falar a professora Madalena Pereira, também temos uma concentração importante de empresas até muito ligadas ao setor dos lanifícios. Mas pronto, nós estamos aqui em Vila Nova de Famalicão, naquilo que nós entendemos ser o coração um pouco da indústria, onde estamos muito próximos todos uns dos outros, isso dá-nos uma vantagem, esta proximidade que temos dentro de um cluster que é completo. Vocês conseguem ver aí no diagrama da direita que nós em Portugal produzimos um pouco de tudo, que é importante para este setor. Portanto, somos uma fileira integrada, o perfil industrial, somos reconhecidos pelas técnicas de qualidade, o facto de nós também estarmos inseridos no mercado europeu dá-nos algumas vantagens, portanto temos uma proximidade geográfica com os principais mercados onde há maior consumo deste tipo de produtos. Somos reconhecidos como um setor resiliente, muito flexível, que tem uma capacidade extraordinária de resposta e de qualidade de serviço. O facto de nós também termos neste espaço de relativa proximidade, uma ligação muito próxima com centros de competências, como os centros tecnológicos ou as universidades, que vocês fazem também naturalmente parte, é também uma das mais-valias do nosso setor e traz muitas vantagens no desenvolvimento de novos produtos, de competências, etc. Portanto, isso tem vindo a ser uma vantagem para o nosso setor. Que mais vos posso dizer? Portanto, ultimamente as nossas empresas têm vindo a apostar muito nas questões do design, da inovação, da tecnologia, da criatividade. Somos também reconhecidos pela questão da sustentabilidade que nos traz hoje aqui. Portanto, é assim, de facto Portugal é um player muito importante, como nós vamos ver mais daqui a pouco num próximo slide. Mas para já falar-vos aqui um bocadinho que nós, nos últimos anos, desde 2009, tínhamos vindo a crescer em todos os indicadores. Portanto, vocês veem aqui volume de negócios, produção, exportações e emprego. Não quero muito estar aqui a falar destas questões muito em particular, mas para vos dizer que de 2009 a 2019 nós tivemos aqui uma década de um grande crescimento. As exportações cresceram nesta década 43%, 49%, desculpem, o volume de negócios 43%, portanto foi uma década de crescimento. Claro, depois tivemos aqui a pandemia que veio cortar um bocadinho este ritmo de crescimento, mas em 2021 voltámos, conseguimos recuperar o que tínhamos perdido em 2020 com a pandemia e conseguimos inclusive em 2021 o nosso melhor ano de sempre em termos das exportações de têxteis e vestuário. Não sei se vocês têm conhecimento, mas este setor é muito importante para a economia nacional. Em termos de emprego, é a indústria que tem maior peso na indústria transformadora em termos do pessoal que emprega, mais de 130 mil trabalhadores diretos. Em termos de valor acrescentado bruto e de exportações, também é um dos setores mais importantes, como vocês veem aqui, e o facto dele também estar concentrado na região norte, ou seja, a indústria é muito importante para o país e em Este slide que tenho aqui tem demasiados números, não é para falar, é só para vos dizer uma coisa. Nós, de facto, temos uma indústria tem uma dimensão demasiado grande para o mercado que temos, portanto, a maior parte do que nós produzimos é para exportar e exportamos sobretudo para a União Europeia. A União Europeia aqui representa mais de 70% e no passado até foi mais quando considerávamos ainda o Reino Unido como um mercado da União Europeia, portanto, saindo o Reino Unido da União Europeia, deixa-nos aqui, digamos assim, um bocadinho mais de
diversidade em termos de mercados, porque o Reino Unido também é um mercado muito importante para nós e agora não conta como exportações para dentro da União Europeia. Em termos de mercados, nós exportamos para mais de 180 mercados e territórios, mas naturalmente os mais importantes são aqui os mais próximos de nós, Espanha, França, Alemanha. Em termos de não comunitários, temos os Estados Unidos como o mais importante e o Reino Unido. O que é que exportamos para estes mercados? Sobretudo vestuário, que representa 50 e tal % das nossas exportações, mas também outro tipo de têxteis, como matérias-primas ou têxteis técnicos ou têxteis lar. Portanto, mas o vestuário de facto é o produto que tem maior peso no nosso perfil das exportações. Queria agora falar-vos de um documento que nós lançámos no ano da pandemia, precisamente no início. Era um documento que falava sobre a questão da nossa visão estratégica para 2030, para este setor. Continha um conjunto contém um conjunto de observações sobre vários temas. Ele está disponível, depois se vocês quiserem eu também posso partilhar convosco porque ele está disponível de forma digital. No contexto deste trabalho identificámos um conjunto de estratégias prioritárias para o nosso setor e em que a sustentabilidade está aqui enquadrada. Não há aqui uma ordem que é mais importante do que menos importante, ela está aqui e tem a sua importância, assim como tem a importância outras como a diferenciação, a digitalização, a cooperação, a capacitação, a internacionalização e a capitalização. Nós, quando colocámos aqui a sustentabilidade, não queria dizer, enfim, nós não estamos a fazer nada na área da sustentabilidade, é preciso trabalhar nisto. Não. Foi reconhecer também o que já estávamos a fazer muita coisa, mas que sentíamos que havia uma grande mudança, que estava a ser exigida uma grande mudança e que nós naturalmente queríamos ser os pioneiros dessa mudança e portanto aqui a questão da sustentabilidade era, estamos a trabalhar e é preciso continuar a trabalhar nesta área da sustentabilidade para continuarmos a ser líderes e um player importante do ponto de vista da Europa e do mundo nesta área dos têxteis e vestuário. Neste momento, o que já estávamos a fazer e continuamos a fazer, o que é que nós vimos na maior parte das nossas empresas? Portanto, há uma seleção muito criteriosa de matérias-primas, sabemos que cada vez mais as empresas se preocupam com um uso inteligente dos recursos, com métodos de produção cada vez mais eficientes e também mais inovadores, a utilização cada vez mais intensiva em termos de energias limpas. Também temos vindo a assistir a esse desenvolvimento. A questão da minimização dos desperdícios, naturalmente estamos a falar de eficiência e isso interessa às empresas. Há também cada vez uma maior preocupação das questões da economia circular, do design associado a este desenvolvimento de produtos cada vez mais circulares. Há uma maior preocupação na questão da durabilidade dos produtos e também, sobretudo, uma coisa que é muito importante aqui na área da sustentabilidade é a questão de melhorar a transparência para a cadeia de valor e para o consumidor final, também permitir a rastreabilidade e a informação sobre o processo e o produto para todos na cadeia e também para os consumidores finais. Portanto, este foi um trabalho que nós desenvolvemos e à medida que nós estávamos a fazer isto, na Europa, a Euratex, que é a nossa associação do setor, estava a fazer um trabalho idêntico e também identificou como uma das suas prioridades a questão da promoção da competitividade, da sustentabilidade no setor têxtil e vestuário europeu e a prioridade número 1, que a ITV europeia fosse uma líder global nas questões dos têxteis sustentáveis. Naturalmente isto ligado a outras questões, como a questão da eficiência e a questão de conseguir continuar a melhorar o nosso market share nos mercados internacionais. Porque isto é tudo muito giro falarmos de sustentabilidade, mas a sustentabilidade não vive per si, portanto vive num conjunto de outras dimensões que têm que ser sempre tomadas em considerações, caso contrário poderemos não estar cá daqui a uns anos. Portanto, estávamos todos muito a refletir sobre isto e sabíamos que a Comissão Europeia também estava a fazer este processo de reflexão e, inclusive, houve uma consulta pública e tudo isto, que vocês provavelmente, se calhar, se estão a acompanhar estes temas, se calhar até ouviram falar. E no início deste ano, no final de março, primeiro trimestre, sai a comunicação da Comissão Europeia para a Estratégia Europeia dos Têxteis Sustentáveis e Circulares.
Aqui foram identificadas um conjunto de coisas boas e um conjunto de coisas más, digamos assim. Reconheceram que, de facto, a importância dos têxteis. Os têxteis estão na vida de todos nós um pouco por todo lado, desde do vestuário às questões da casa, mas também nas questões do vestuário, de equipamento de proteção individual, nos veículos, na habitação, etc, etc. Portanto, ou seja, como eles costumam dizer e nós também dizemos, textiles are everywhere. Reconheceram também que a maior parte do tecido empresarial, que em Portugal acontece isto também, mas não é uma questão característica apenas de Portugal, é também da Europa, é composto, este tecido empresarial é composto por pequenas e médias empresas, às vezes microempresas, e portanto, às vezes há aqui uma questão que são empresas muitas vezes que são relativamente frágeis, e é natural que haja aqui uma preocupação maior em promover a sua resiliência e ter aqui algumas considerações de natureza de competitividade. Esta estratégia reconhece também aqui a questão da necessidade de atrair também uma mão de obra mais capacitada para lidar com estas questões. Reconhece ainda que a Europa deve continuar a ser reconhecida e valorizada como uma Europa que tem marcas inovadoras, com criatividade, know-how e qualidade. Portanto, isto são atributos que são reconhecidos àquilo que é feito, neste caso, em Portugal e na Europa, e que deve ser continuado a fazer-se. Toda esta estratégia, digamos assim, tem que ser coerente, com outras medidas que a União Europeia também está a implementar e a desenvolver, e, nomeadamente e em concreto, com a questão do plano de ação para a economia circular e com a estratégia industrial para a União Europeia. Portanto, são várias medidas que estão a acontecer em conjunto e todas elas têm que ser coerentes, promovendo todas elas em sintonia a questão da competitividade e da resiliência da nossa economia enquanto economia europeia que queremos preservar. Mas reconheceu que há alguns desafios também grandes, reconheceu o impacto que este setor, do ponto de vista da produção e do consumo, tem no que respeita ao clima, às questões da água, da energia. Reconheceu também aqui alguns problemas específicos, como a questão da libertação dos microplásticos, de ainda estarmos num modelo muito linear e que seria necessário passar para um modelo mais circular, em que seriam necessárias a pensar em questões como a reciclagem, promovendo também a maior durabilidade dos produtos. Reconhecer uma coisa que é evidente para todos nós, que foi também... é uma das causas de Portugal ter conseguido também ter tanta hegemonia no ponto de vista da indústria têxtil e vestuário, tem a ver com a questão do modelo do fast fashion, o que no passado se tornou uma vantagem, digamos assim, veio trazer aqui alguns impactos mais negativos do ponto de vista ambiental e, portanto, agora, de certa forma, há uma preocupação da Comissão Europeia, eu não diria em acabar, mas em relativizar ou dar menos importância a este fast fashion e passar mais para apostarmos num modelo de slow fashion. Portanto, há esta preocupação. O documento da Comissão Europeia, portanto, tem um conjunto de objetivos, estão aqui perfeitamente identificados. Portanto, o que é que se pretende agora? Introduzir requisitos de concepção ecológica que sejam obrigatórios no desenvolvimento dos produtos têxteis e vestuário. Há um fenómeno que também sabíamos que acontecia em demasia e que pretendem diminuir ou até mesmo pôr termo, tem a ver com a questão da quantidade enorme de têxteis que não são vendidos ou que não são vendidos e, portanto, estão ali nos dead stocks, não é? A questão de combater a poluição por microplásticos é também uma grande preocupação. Outra preocupação e outro objetivo é introduzir requisitos de informação e um passaporte digital dos produtos, acabar com o que se chama o greenwashing, portanto, reservar as alegações ecológicas para os têxteis que são verdadeiramente sustentáveis, introduzir aqui a responsabilidade alargada do produtor e promover a reutilização e a reciclagem dos resíduos têxteis,
Também, paralelamente a isto, eles estão a investir e estão a lançar aquilo que eles designaram a via de transição para o ecossistema têxtil do futuro. Portanto, há aqui um conjunto de medidas que estão a ser estudadas e que vão ser implementadas para que ajudem este setor a fazer esta transição e para que este setor continue a ser um setor de referência em termos de futuro. Há aqui também a preocupação de inverter os excessos na produção e no consumo de vestuário, a tal questão do slow fashion que queremos agora passar a incrementar. Falam também na necessidade de garantir uma concorrência leal e um cumprimento de regras no mercado interno, que é sobretudo abastecido por produtos que não são feitos na União Europeia, portanto que são importados e que têm regras de produção completamente diferentes. Com isso, para apoiar todo este desenvolvimento, esta transformação, querem e vão ter vários programas para apoiar a investigação, a inovação e o investimento. A questão das competências, que já referi, é uma grande preocupação, portanto querem desenvolver as competências necessárias para ajudar os trabalhadores e as empresas nesta transição. A ver aqui, mas é que não tenho net no computador. Peço desculpa. E querem ainda fazer cumprir o dever de diligência em prol da justiça ambiental e social. Outra questão que também é importante e tem sido muito discutida tem a ver com a questão da exportação dos resíduos têxteis e, portanto, querem encontrar aqui soluções para resolver da forma mais positiva possível esta situação. Estes são os objetivos, os grandes objetivos, e estão identificadas um conjunto de medidas. Eu não vou falar muito delas em pormenor, porque elas estão ligadas com estes objetivos, era uma questão de repetição, mas como vocês veem, durante os próximos anos, desde 2022 a 2024, estão aqui um conjunto de medidas que o objetivo é exatamente dar resposta aos objetivos que foram enunciados nos diferentes domínios. Portanto, desde a questão dos requisitos de desempenho obrigatórios, relativamente à questão da sustentabilidade, à questão do passaporte digital, que agora muito se fala, a questão dos contratos públicos passarem a ter requisitos obrigatórios na área do ecológico e do sustentável, a questão de proibir a destruição dos dead stocks e, portanto, encontrar uma solução aqui também para os dead stocks, que já falámos. Vão rever a etiquetagem dos têxteis e, eventualmente, estão a considerar a possibilidade de uma etiqueta digital. Vão também rever o rótulo ecológico europeu. Estão a discutir quais são os melhores requisitos, a melhor forma de classificar os produtos do ponto de vista da pegada ambiental. Está a ser revisto, já está no processo final, a revisão das melhores técnicas disponíveis que podem ser aplicadas à indústria têxtil para conseguirem atingir estes objetivos. Há também algumas ações que estão previstas no domínio da capacitação e da sensibilização aos consumidores. Relativamente à questão dos resíduos, em 2025, por exemplo, uma das medidas que está aí, que vai trazer assim uma grande alteração na nossa forma de estar relativamente aos resíduos pós-consumo, porque neste momento, por exemplo, nas empresas é obrigatório que os resíduos que são produzidos num contexto industrial, eles são encaminhados para os devidos operadores, portanto há um tratamento que é feito, mas hoje em dia nos resíduos pós-consumo, enfim, não há nada relativamente a isso, cada um faz um bocadinho o que quer e, portanto, o objetivo é que até 2025 haja um sistema de recolha de resíduos têxteis para estes resíduos e, portanto, isto aqui também vai haver aqui uma pequena revolução a esse nível. Há alguns países na Europa que já avançaram com esse sistema, nós estamos um bocadinho atrasados. E também vai haver aqui alguma alteração relativamente à exportação de resíduos para países terceiros, portanto nós todos já vimos imagens tenebrosas de alguns países da África, etc., mas não só, com toneladas de resíduos têxteis e, portanto, há de certa forma aqui uma preocupação para acabar com esta situação. Basicamente, estas medidas são medidas que estão aqui também previstas
para ajudar a facilitar esta transição. O programa Horizonte Europa, para apoio à investigação e desenvolvimento, vai ter medidas específicas para esta área. Eles vão desenvolver algumas orientações sobre modelos de negócio na economia circular. Está prevista a adoção de um roteiro comum para a circularidade das tecnologias industriais também, e há aqui um programa a decorrer em paralelo para as questões das competências. Na área do reforço da fiscalização do mercado, vejo com alguma dificuldade o que é que podem fazer, e essa é uma área que eu acho que difícil para nós, em termos de desafio, mas pronto. Basicamente, o que eu entendo como sejam os principais desafios, eu julgo que já terminei exatamente na minha apresentação, eu diria que nestas áreas da questão da sustentabilidade, vimos que há aqui uma grande mudança, temos que impor esta mudança a todos os players de uma cadeia que é uma cadeia extensíssima, que nem por cima é uma cadeia global, portanto nós temos players que participam nesta cadeia um pouco por todo o mundo, e estamos aqui a querer fazer uma grande mudança em relativamente pouco tempo. E, portanto, isto vai ser um grande desafio. O desafio da fiscalização do mercado único é também para mim um desafio muito, muito grande, assim como também a mudança de paradigma de um slow fashion, de um fast fashion para um slow fashion. Portanto, há aqui um trabalho de sensibilização do consumidor final, que também não é uma coisa fácil de resolver relativamente em pouco tempo, e naturalmente o que é importante do ponto de vista da indústria é continuarmos no meio desta grande mudança a sermos uma indústria competitiva, portanto, ou seja, temos aqui este equilíbrio entre o pilar da competitividade e da sustentabilidade. Aliás, há outra coisa que também gostava de referir, é que falamos muito nas questões da sustentabilidade, falamos muito das questões mais ambientais, digamos assim, e nós sabemos que sustentabilidade vai muito para além das questões ambientais, portanto estamos a falar também das questões sociais, das questões económicas, e o que nós sentimos é que falamos, não estou a dizer que não são importantes, mas falamos muito das questões ambientais e não se vê tantas preocupações, pelo menos aqui nesta estratégia, ao nível das questões sociais e sobretudo das questões económicas, e neste caso para setores que, como nós, a indústria têxtil e vestuário, estamos ali no meio da cadeia. Não somos as marcas, não somos quem coloca o produto no mercado, estamos aqui um bocado espremidos entre várias vontades e o cumprimento de vários desejos. Pronto, e era isto que tinha para partilhar convosco. Tentei ser o mais sucinta possível, peço desculpa se me atrapalhei um pouco, mas a ideia também era enfim, deixar aqui alguma margem para depois podermos eventualmente discutir. Vou parar aqui a minha partilha de tela, penso que já não se vê. E da minha parte é tudo. Obrigada pela vossa atenção. Se tiverem alguma questão... Doutora Ana Diniz, pela sua apresentação, tendo feito um excelente enquadramento ao tema que nos traz aqui hoje, abordando as estratégias da União Europeia em prol da sustentabilidade e a circularidade dos têxteis. Obrigada. Agora, de seguida, teremos connosco a professora Madalena Pereira, que é doutorada em Engenharia Têxtil pela Universidade da Beira Interior. É autora e coautora de diversos trabalhos nas áreas de indústria têxtil e de vestuário de sustentabilidade e design de moda de marca. É investigadora em vários projetos e atualmente, para além de docente, é vice-presidente do Departamento dos Têxteis da Universidade da Beira Interior e presidente do Conselho da Faculdade de Engenharia da mesma universidade. Professora Madalena Pereira, muito obrigada por estar aqui connosco e pode dar início à sua apresentação. Ok, boa tarde a todos, espero que me estejam a ouvir, se não tiverem digam. Sim, está tudo bem. Agradeço desde já o convite e dou os parabéns por esta iniciativa deste grupo de trabalho da Rede Campos Sustentável e destes jovens todos que estão a contribuir para que tenhamos um planeta melhor. Portanto, parabéns a todos pelo trabalho, sem o empenho de todos nós não chegaremos lá. Agradeço também ao professor Vítor Manteigas, também por este convite, e a todos aqueles que estão presentes, espero que possa contribuir para algum conhecimento vosso ou algumas dúvidas esclarecidas. Ora, eu começo, há coisas que já foram ditas e que eu vou passar à frente, mas toda a gente sabe que tudo aquilo que nós estamos a fazer hoje em dia começou mais especificamente e fortemente, não tendo em conta já o trabalho todo que está para trás, quando foram definidos os objetivos da Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável da Sociedade, pela ONU. Todos eles devem ser conhecidos, vocês no site da ONU têm esses objetivos, podem procurá-los e saber um pouco mais sobre todos eles. E eu iria aqui, talvez, abordar aqueles que mais são importantes do ponto de vista da minha apresentação ou da abordagem que vou aqui fazer, que é, ok, eu estou ligada a uma escola, portanto a uma universidade que tem uma licenciatura em Design Moda, onde abordamos a sustentabilidade do âmbito global, e é um novo curso que agora também lançamos, Tecnologia e Produto de Moda Sustentável, e tudo começa com os recursos que nós temos para desenvolver produtos e soluções e depois aquilo que resulta em termos de emissões. E quem está aqui da área da saúde, também é importante perceberem que aquilo que nós fazemos tem efetivamente um impacto que eu coloquei aqui, realmente desses objetivos, quais são os 3 que nós, digamos, estamos a contribuir na positiva ou na negativa e estamos a tentar alterar para aqueles que vão ser as consequências, nomeadamente, quer em termos de saúde, que é o ponto 3, portanto, termos melhor saúde e, por isso, reduzirmos tudo aquilo que vai provocar um aumento da contribuição desses riscos. A mesma coisa na questão da água e do saneamento, na ação do clima, naquilo que são o ecossistema, digamos, marinho, e no fim de vida, que é todos nós temos desperdícios e resíduos, e hoje é o dia desse dia de pensarmos nos resíduos e o que vamos fazer sobre eles. Todos nós temos muitos resíduos em casa e temos que trabalhar para isso, para melhorar, e somos nós que vamos fazer a mudança. Não podemos estar à espera, portanto, o futuro depende de nós. E claro, toda a gente conhece estas imagens, digamos, da quantidade de desperdícios de vestuário, se bem que, atenção, temos que colocar estas imagens nos 2 pratos da balança, que é, mudanças drásticas podem resolver, por um lado, um problema, mas podem trazer outros, como, por exemplo, o desemprego e pessoas em países de terceiro mundo começarem a passar fome, o que também temos que fazer isto com algum método e estratégia. Portanto, há que ter alguma noção de quando falam do nosso setor, de perceber que, por um lado, sim, temos que melhorar, mas é isso que temos feito sempre ao longo de todos os tempos, mudar as práticas, mudar realmente aquilo que pode ser melhorado e pode ser repensado, mas não podemos perder todos os empregos que criámos ao longo destes anos e toda a economia que se criou, tentar repensá-la para que ela não desapareça e para que as pessoas realmente não sejam prejudicadas. Por um lado, estamos a ter uma solução para os resíduos, por outro, se fizermos isso de uma forma muito radical, estamos a perder emprego e famílias que vivem desses empregos. É claro que tudo isto, vocês em maio puderam ter acesso a uma reportagem televisiva que falava exatamente destes desperdícios, do que é que eles são em termos de emissão, do que é a poluição em termos de microplásticos, tudo isto em termos de água, por aí fora, mas é nisso que todos estamos a trabalhar, e a Ana Dinizi falou muito bem. A União Europeia traçou medidas e estratégias para mudarmos este paradigma. E vocês dizem, ok, mas então a sustentabilidade, já falamos há tanto tempo na sustentabilidade, parece isto uma tendência. Será que continua a ser uma tendência? Não. Vai ser um paradigma. Vai ser obrigado. A União Europeia traçou estratégias, quem não as cumprir paga multas. E, efetivamente, vocês têm que perceber que isto é definitivo. Agora, se essa transição é feita com mais rapidez ou menos rapidez, em função também da opinião que as empresas têm, que os políticos têm, isso já é outra questão e estamos todos a trabalhar nisso. E a boa notícia para vocês é saber que Portugal, desde 2004 a 2017, reduziu 22,5% dos desperdícios da indústria têxtil e vestuário. Nós somos considerados, já na União Europeia,
como um exemplo da indústria que está a trabalhar da melhor forma para reduzir os desperdícios que ela produz. E esse negócio de reduzirmos os desperdícios e de lhe darmos uma nova vida ou de os aproveitarmos para outra indústria vai criar um novo negócio no mundo que representa, em 2026, 8 bilhões de euros. Portanto, há aqui muito trabalho para estes jovens todos de encontrar novas formas de vocês um dia poderem criar o vosso negócio, poderem aplicar na área da saúde, na área dos resíduos, na área do consumidor, na área da sensibilização do consumidor. Portanto, há muitas oportunidades para vocês todos. E aqui temos, só muito rapidamente, que realmente os têxteis já estão só a representar em Portugal 3,59% desses resíduos, comparativamente com outros resíduos que nós temos e que ainda precisamos de encontrar solução e de os colocar no ciclo, na tal economia circular. Que é este um trabalho que Portugal ainda tem um caminho a percorrer. É o que fazemos aos desperdícios, por exemplo, de comida, de todos os resíduos que nós temos e que lhe podemos dar depois uma segunda vida ou transformá-los, como o vestuário em final de vida, ou transformá-los e, através de uma nova abordagem da ciência, da saúde, digamos, de tudo aquilo que envolve todos os cientistas e consumidores, podermos encontrar soluções. Ora, eu não vou falar aqui no que é que representa o setor têxtil no mundo inteiro ou na União Europeia, mas só para vocês perceberem e terem essa noção que emprega 1,5 milhões de europeus, que realmente não é a segunda maior indústria poluente, como algumas pessoas dizem, mas tem um impacto que é diferente, é a quarta maior indústria, com maior impacto no ambiente e nas mudanças climáticas depois de alimentação, daquilo que é a construção e as nossas casas e da mobilidade. Ora, mas nós estamos a transformar tudo isto. E essa é a boa notícia, é que nós temos estado a trabalhar, somos inovadores, as empresas estão envolvidas em grandes projetos europeus, estamos a fazer a mudança, mas temos que ter a contribuição do consumidor. Sem o consumidor, nós não chegamos lá. Por isso, vocês estão de parabéns, porque é através destas iniciativas que nós podemos mudar o paradigma ou, digamos, a mentalidade de todo o português, e neste caso todo o europeu e de todo o mundo, relativamente àquilo que são os nossos desperdícios ou os nossos resíduos em final de vida e o que é que podemos fazer. Só para vocês terem uma ideia, nós temos que mudar estes 11,3 quilos que, em média, cada pessoa descarta ou deita fora em cada ano e que é necessário realmente nós encontrarmos uma solução. Portanto, para isso, a União Europeia traçou um conjunto de estratégias que já foram faladas pela Ana e que nós, no ensino superior, também temos que fazer o nosso caminho e temos que dar digamos, esse balanço na nossa formação, nas metodologias, naquilo que fazemos e tudo aquilo que é possível fazer do ponto de vista das técnicas, das pedagogias e tudo aquilo que é necessário para essa mudança de paradigma. Portanto, temos um setor que é centrado no produto, num modelo complexo, para um modelo complexo de economia de serviços em que o produto físico é apenas um dos resultados em que os novos modelos de negócio ligados à economia de partilha modificarão radicalmente o consumo da chamada produto fashion. Portanto, estamos todos a trabalhar neste novo paradigma e que muitas vezes ainda está nos bastidores daquilo que é o consumidor em geral, mas que há já um conjunto de profissionais a trabalhar para que tudo se possa evoluir ao longo de toda esta estratégia até 2030 e depois 2050, que vocês estarão cá todos, eu não sei.
Portanto, temos que requalificar, isto já foi dito pela Ana, eu também estou envolvida nesses projetos e a sustentabilidade na educação é extremamente importante nós alterarmos esse paradigma e para isso nós também, na Universidade da Beira Interior, para além do design moda, onde abordamos todas essas componentes, criámos a nova licenciatura em tecnologia e produto de moda sustentável. Digamos que prevê-se que nos próximos 10 anos sejam criados postos de trabalho nas empresas que estão diretamente relacionadas com estas temáticas e para isso vocês poderão fazer essas opções. Ora, nesse sentido, o ciclo de vida do produto, onde nós vamos atuar, para quem não domina esta matéria, temos que sempre focar-nos em 4 aspectos da sustentabilidade, que é na ambiental, que é aquela que é mais falada em termos das alterações climáticas, mas temos a social, que é esta questão que eu também vos estava a falar, ou seja, não podemos discordar da questão do emprego, temos que resolver o emprego, mas criar novos empregos, mas também resolver aspectos sociais da sociedade que são extremamente importantes e eu no final desta apresentação vou-vos dar um exemplo de como nós podemos transformar a vida das pessoas e dar-lhe melhores condições de vida através de projetos estratégicos ligados à sustentabilidade. O aspecto económico, não podemos criar um projeto sustentável sem ser viável economicamente, e o aspecto cultural. A nossa cultura é extremamente importante. Portanto, a sustentabilidade tem estes 4 pilares e todos trabalhamos no sentido de alterar o ciclo de vida do produto em termos de produção, que a Ana já falou, em termos logísticos, do uso e do fim de vida. Ora, este fim de vida é realmente o aspecto que tem a ver com o consumidor, ou seja, todos nós, aqueles números que vocês viram, desperdiçamos no final do ano ou deitamos de fora 1,3 quilos ou 5 quilos de vestuário que não, portanto, que não vamos usar mais, e depois também temos aí uma empresa que vai falar sobre isso, e portanto temos que os colocar novamente no ciclo de vida ou dar-lhes um prolongamento da vida. E eu vou falar um bocadinho de como é que nós podemos prolongar essa vida através, por exemplo, de uma técnica de upcycling, reconstrução, zero waste, portanto, e tudo isso é extremamente importante. Como eu vos disse, a indústria em Portugal está bem posicionada em termos de desperdício. Nós temos já um trabalho que fizemos e que estamos a trabalhar nesse sentido e eu vou passar à frente, dizendo que neste momento 40% desse desperdício já está a ser trabalhado, nomeadamente na indústria já é feito 80% desse desperdício já é tratado e temos aqui no total estes 40% que serão atingidos em 2025, quando falamos e juntamos ao da indústria, o urbano e o fim de vida, que é exatamente aquilo que todos nós temos em casa e que ainda está por resolver. Ora, como em 2027 tudo terá que ser coletado em 60% e em 2050 75%, quer dizer que existe aqui um crescimento de toda esta indústria de tratar estes desperdícios, estes resíduos ou desperdícios, e que há realmente um potencial também para trabalhar nesta atividade. Os compromissos para 2030 já foram falados pela Ana, que é exatamente trabalharmos com roupas circulares em vez de descartáveis, tornarem-se a norma e não portanto, fazermos reciclagem, incineração e aterros mínimos, e isto tudo está definido no chamado Green Deal. As iniciativas em Portugal, elas estão num caminho bastante interessante e, digamos, temos sido referenciados na Europa por sermos uns bons alunos nestas práticas que estamos a trabalhar. O Cluster Têxtil, a ATP, o CITEV, digamos agora também o apoio nos PRRs, as universidades,
as redes, as ONGs. Portanto, esta prevenção da gestão e dos recursos tem a ver com a educação, com sabermos mais informação sobre as etiquetas, também no e-commerce termos mais informação como cuidar da nossa roupa, as empresas de lavandaria também através do consumo de detergentes orgânicos, vocês que vão às lavandarias exigir isso, ou procurar aquelas que o utilizam, a informação sobre as consequências dos resíduos têxteis e vestuários em lavandarias abertas ao público, as ações de campanha para mudar mentalidades, é nisto que estamos hoje aqui todos, queremos mudar as mensagens, como eu já vos falei, que quem não cumpre portanto, temos que nos comportar bem também nesta questão da sustentabilidade e da economia circular. Portanto, estas práticas para, normalmente, em fim de vida, que é um dos problemas que ainda não resolvemos e que estamos a resolver, tudo aquilo que nós temos em casa, os designers de moda podem, de alguma forma, trabalhar no futuro com técnicas como é a reconstrução, o upcycling e o zero waste. Ora, o que é isto de reconstrução, upcycling e zero waste? O zero waste é termos desperdício zero, é uma técnica que nós podemos eliminar o desperdício têxtil na fase de criação, em que podemos ajustar a modelagem utilizando 100% do tecido ou os resíduos ou os desperdícios que surgem desta criação, utilizarmos noutras criações. Ora, e é isso que eu dou-vos aqui um exemplo, ou seja, pensarmos quando estamos a criar de uma forma de zero waste, que não é fácil, mas há um caminho a percorrer. A reconstrução é, ok, nós temos as peças em casa que já passaram de moda, mas que os materiais ainda estão em bom estado e podemos utilizá-las para reconstruir outras peças que estejam realmente dentro daquilo que são as tendências, dentro dos nossos gostos ou dentro daquilo que é possível de uma peça de vestuário que temos em casa, que parte está degradada e outra não, e podermos reutilizá-las para utilizar novos designs e aí reconstruir com os resíduos e com aquilo que é essas peças. O upcycling é a transformação de materiais em produtos de qualidade ou igual ou superior, que é diferente da reciclagem. Portanto, nós, quando falamos em upcycling, estamos a criar valor com desperdícios, por exemplo, de fábricas que têm restos de matérias-primas no final da produção, mas que já não dão grandes quantidades, e nós podemos ir a essas empresas comprar esses resíduos, que nós não chamamos resíduos na linguagem comum, restos, e resíduos também de materiais de fios, e juntando essas particularidades, podermos criar peças únicas. Claro que isso em termos de industrialização ainda não há uma solução, mas podemos criar peças únicas. Vou-vos dar aqui um exemplo que foi viral, por exemplo, restos de fios que foi utilizado por uma marca que depois a JW Anderson pôs no TikTok, toda a gente conhece este ator, não é? E que se tornou viral, e que estes desperdícios, que no fundo são fios de restos de empresas têxteis, foi vendido como produto exclusivo numa loja a 1.450 euros. Portanto, isto é criar valor. Aqui mostro-vos alguns exemplos dos meus alunos que procuram peças em fim de vida em sua casa e que depois transformam e através do design dão valor, e têm aqui o resultado de algumas camisas que já não estavam nas tendências, mas os materiais estavam em bom estado e que fizeram peças, digamos, com valor acrescentado em termos de design. Aqui outro exemplo, em que sabemos que o denim tem podemos prolongar a sua vida porque é um material que tem elevada durabilidade. Outro exemplo, com desperdícios que nós vamos criar valor e poder colocar novamente esse produto no mercado como uma peça mais exclusiva.
e que, sim senhora, vocês até penso que estão também a fazer esse tipo de ações, de pequenos mercados, onde nós podemos comprar peças exclusivas e, claro, tudo isto apenas que devemos ter conhecimento e também os meus alunos visitam a única feira que nós temos e que temos, de alguma forma, poder conhecer os materiais sustentáveis que a indústria portuguesa tem e produz e que está realmente muito à frente e que ela é apresentada na Motíssimo e que todos os anos os meus alunos visitam. Também existem novas iniciativas, aqui o caso da Etiquay, que é uma startup que tem marcas portuguesas e que está também a lançar as marcas portuguesas. Portanto, só para vos dar o exemplo, vou passar à frente. E campanhas, ou seja, um aspecto importante é realmente alterarmos a consciência dos consumidores e por isso também temos de trabalhar nessa comunicação. Portanto, estou-vos aqui a dar 2 exemplos, podem ser os melhores ou não, mas são exemplos de campanhas que são dadas. E, finalmente, um dos projetos que eu me orgulho de ter participado e que, digamos que nós estamos a contribuir também de uma forma social para pequenas comunidades, é a questão de nós querermos resolver um problema, que é para isso que o design existe, para resolver problemas da sociedade, e que neste caso foi os pastores da Serra da Estrela. Portanto, os pastores da Serra da Estrela são guardiões das ovelhas da raça bordaleira, que é uma lã de menor qualidade e que não tem o mesmo valor que outro tipo de lãs, como o merino, e que, portanto, tem uma boa qualidade de leite para queijo da Serra da Estrela, mas a lã era um desperdício. Ou seja, era um desperdício porque era mal vendida, ou seja, apenas a compravam por um valor que nem sequer dava para tosquear. E um dos problemas que se colocou foi como é que nós vamos criar impacto neste grupo social que tem este problema através do design e da criação de uma solução para a sociedade. Assim, o Grupo Valor do Tempo, o investimento, digamos, privado, a associação dos criadores do vinhos da Serra da Estrela e os artesãos, e a Estrela Cupo, desenvolveu um projeto sustentável. Portanto, colocaram-se várias hipóteses e, digamos, uma delas era desenvolver um produto ou uma solução que enaltecesse estes pastores e lhe desse valor no mercado, de forma a que aquilo que nós criássemos permitisse valorizar a lã que eles produzem em 1000%. A 1000%, que ela é vendida a 20 cêntimos e passou a ser vendida a 2 euros. E, portanto, reparem que essa diferença são 1000%. Portanto, então, aplicámos aqui o conceito de economia circular sustentável e desenvolvemos este produto, que é um produto único de fibra natural, que não foi tingida, só pode ser adquirido no local onde vivem os pastores, portanto não tem custos depois em termos logísticos, não tem impacto em termos logísticos na nossa sociedade, e é para quem visita a Serra da Estrela. Portanto, esse local também, depois de desenvolvermos o produto, mas o produto não era o foco, era resolver o problema desta pequena comunidade, foi criada uma loja, digamos, pop-up, no local de Serra da Estrela, para homenagear estes pastores que resistiram ao longo destes anos, digamos, nesta pequena comunidade da Serra da Estrela. E, digamos, para finalizar, vou-vos mostrar realmente o vídeo que mostra mais do que as minhas palavras.
para acabar a minha apresentação. Ok, e termino assim a minha apresentação. Espero que tenha servido e que vos motive para todas as vossas iniciativas empreendedoras, para o vosso futuro profissional e para a vossa vida, para a vossa família, porque só assim podemos ser melhores e podemos proteger o nosso planeta. Obrigada a todos. Muito obrigada, professora Madalena Pereira, pela sua partilha agora neste webinar. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Convidamos a engenheira Maria Teresa Ribeiro para subir ao palco. A engenheira Teresa Ribeiro é licenciada em Engenharia Química pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, na área de Bioengenharia. Está na Petratex desde 2003, onde desenvolve o seu trabalho de implementação e consolidação de procedimentos de controle de qualidade, tanto na área dos materiais como do produto acabado. Integra o grupo de trabalho responsável pela inovação Petratex, nomeadamente como o processo de patente para o Nozil, que culminou com a criação do fato LZR Racer, usado pelo nadador Michael Phelps nos Jogos Olímpicos e de Pequim em 2008. Atualmente está envolvida nos processos de certificação da Petratex e faz parte do grupo para a sustentabilidade. Por isso pode começar a sua apresentação, engenheira Teresa Ribeiro, quando quiser. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Teresa Ribeiro, a responsável da qualidade da Petratex, e estou aqui acompanhada pela Maria, que é a parte de marketing e comunicação digital, e pela Ana, que é responsável da área de sustentabilidade. Vamos fazer então a nossa apresentação. Iniciaremos primeiro por um pequeno vídeo em que podem já ver as nossas instalações e também os processos que já implementamos na área da sustentabilidade, e depois voltaremos para fazer uma pequena apresentação já mais baseada num texto. The challenges caused by climate change made the transition to sustainable practices a real necessity for the well-being of the planet. Earth, water, fire, air, Petratex.
Welcome to Petra Tech's Green. Our building was designed to make the best use of sun exposure and provide a comfortable place for our workers and clients. The implementation of large windows, skylights, and glass divisions not only provide natural light throughout the building, but also control the temperature. Outside, nature thrives. We believe we can help make a difference in the world. In 2012, Petra Tech invested in one of the most sustainable and inexhaustible energy sources, solar energy. We hope that, in the future, Petra Tech can respond 100% to its energy needs based on renewable energy sources. Green companies help keep ecosystems healthy. All of our sustainable practices generated in 2020 a reduction of 42% of energy consumption compared to 2015, a reduction of 66% of total CO2 emissions. Biomass is one of the best organic options for energy saving. At Petra Tech, water consumption is continuously monitored and its treatment for reuse is carried out through our industrial wastewater treatment plant. In our day-to-day, we explore sustainable practices in all processes, from creation and development to the choice of materials and the manufacture of parts. Petra Tech holds certifications that give us degrees of sustainability on the use of organic and recycled fibers, and we also collaborate with suppliers with support certifications for the sourcing of sustainable materials. Digitization brought great benefits in terms of sustainability. The implementation of an energy monitoring system following Industry 4.0 was central in this journey towards the Petra Tech's green world. As part of our approach for a greener world, Petra Tech has a sector dedicated to the repair of garments. We receive used clothes that need some repair and we take care of the pieces, turning them into more ecological parts so that, together, we can take care of the planet. While a filling of flowered down replaces that of animal feathers as a natural plant-based alternative, an on-demand production also appears as a solution to deal with one of today's biggest fashion's environmental problems. We are committed to collecting and treating waste for recycling. Today, Petra Tech has a 90% recycling rate. Our mission is to always choose a green path by contributing to a healthy and sustainable future. Through our smart energy choices, we create a more sustainable, cleaner, and safer world. Welcome to Petra Tech's Green. Cá estamos de novo. Vamos então dar início à nossa apresentação. Vou apresentar a Petra Tech, como é uma empresa portuguesa fundada em 1989 e que rapidamente adquiriu uma posição de destaque na indústria têxtil. Atuamos em diversas áreas, a moda, o desporto e a alta tecnologia, sendo por certo que estas duas últimas são as menos conhecidas publicamente. A nossa atuação e política foi e continuará a ser de criar inovação, mas nunca esquecer a sustentabilidade. Atualmente, a nossa organização é baseada na indústria 4.0, a quarta revolução industrial. Controlamos, monitorizamos e interligamos todas as nossas operações. Agora, apresentando alguns dos nossos artigos mais emblemáticos fora da área da moda, temos aqui o tal fato, que a colega há um bocadinho apresentou, que é o Laser Racer. É um fato que foi produzido por nós com a nossa tecnologia No-Sew, e que foi vestido pelo Michael Phelps em 2008, nos Jogos Olímpicos de Pequim, e que permite aos grandes nadadores fazer uma redução de alguns segundos nas suas performances. Para isso contribui o artigo que é usado, o acabamento, a ausência de costuras, usando o processo de patenteado de No-Sew, que é não costura, e a parte da compressão que ele faz no nadador, evitando a parte mais rugosa e ele desliza na água. Este fato, como eu já disse, foi lançado em Pequim, nos Jogos Olímpicos, e permitiu ao nadador, ao Michael Phelps, bater alguns recordes e ganhar 8 medalhas de ouro. Este feito teve um grande impacto no mundo da natação, fazendo com que as marcas concorrentes tentassem desenvolver fatos semelhantes. Estamos agora a desenvolver um novo fato para as Olimpíadas de 2024 em Paris e vai ser uma aposta na sustentabilidade. Temos um outro ao lado, que é o Vital Jacket.
é um primeiro dispositivo médico que combina a recente tecnologia do nosso NoSo com soluções de eletrónica na parte de engenharia biomédica. O Vital Jacket é um monitor cardíaco colocado numa peça de vestuário, confortável e fácil de usar. É usado por um período de tempo, permitindo aos médicos fazerem um diagnóstico mais correto e assertivo de possíveis problemas cardíacos. Depois temos o Phasia Grasp, que é um dispositivo de reabilitação na área motora. Também aqui há a interligação da parte têxtil produzida pela Petratex e a parte eletrónica que vai promover a estimulação muscular. Entrando agora na parte de processos que já têm mais a ver com o nosso produto, vamos apresentar a 3D, que é um processo em contínuo desenvolvimento. Nós demos início na Petratex em 2015 ao 3D, tridimensional, não é? E que agora podemos dizer que estamos a uma distância enorme do que era o início. É uma técnica que vem tendo uma evolução enorme. Esta técnica permite fazer modelos cada vez mais reais, com movimento, com cor, com o estampado, com textura do artigo e mostrando o fitting da peça. Deste modo, reduzimos as operações no nosso processo e não necessitamos de fazer tantas peças, ou não fazemos nenhuma e o cliente aprova pelo modelo 3D, ou reduzimos grandemente o número de prótons que é necessário fazer até à aprovação. Isto traz uma economia em toda a cadeia, seja o tempo, energia, produtos e, claro, evita o desperdício. Temos também uma outra técnica que é o on-demand. É um modo de produção que começa já a ter algum volume e procura por alguns clientes, onde só se produz a quantidade necessária e já vendida. Assim, evitamos os excedentes das lojas, que já são avaliados em 30% do volume total produzido, uma questão que já foi aqui largamente abordada hoje, e que até agora muitas dessas peças eram destruídas pelas marcas por motivos de imagem. Isso também terá que ser uma solução que estamos a aguardar para breve. A reparação e a substituição é um setor que dispomos já há alguns anos e que agora é muito mais procurado pelos nossos clientes. É um serviço pós-venda que é disponibilizado aos clientes finais e em que se realizam arranjos e reparações nas peças, prolongando-lhes a vida útil. Temos também o wet cleaning, adotando um sistema de lavagem de peças de vestuário. O wet cleaning é um processo profissional de lavagem com água e produtos eco-friendly, substituindo a tradicional limpeza a seco, que usa solventes de origem sintética, mais inimigos das pessoas e do meio ambiente. Temos também um processo de tingimento em peça com pigmentos minerais. É uma unidade de tingimento que já só por si, o tingimento em peça, é uma ajuda à diminuição do desperdício, pois só fazemos o tingimento na peça feita, o desperdício da confecção não é tingido, ficando mais fácil a sua reciclagem. E depois a parte da quantidade e a cor a fazer, decidida pelo cliente, pode ser feita numa época já mais tardia, onde já há uma decisão maior e por isso podemos evitar desperdícios subsequentes. Os pigmentos minerais são retirados da natureza, sem recurso a produtos químicos, é por isso um processo mais ecológico e gasta também menos energia durante o processo. As certificações. Na área das certificações temos duas vertentes. As certificações para o produto, como seja o GOTS, o OCS, as fibras que são de fibras naturais e orgânicas, e o GRS e o RCS para fibras recicladas. Temos também a certificação da RDS, que é para o uso de penas e penugem com origem controlada, para maior segurança quanto ao tratamento dos animais, que é dado ao tratamento dos animais, e o European Flex, que nos garante o uso de uma fibra produzida na Europa, sendo o linho uma fibra que é reconhecida como sendo sustentável, usa muito menos água do que, por exemplo, o algodão, cerca de 20 vezes menos água, quase não necessita de fertilizantes e causa, por isso, muito pouco impacto nos solos. E temos a certificação da fábrica.
Estamos na fase final, aguardamos o envio dos certificados, das certificações segundo a ISO 14001 para a gestão ambiental e a ISO 9001 da gestão da qualidade. São isto, então, certificações para a unidade e processo industrial. Todas estas certificações representam a vontade da Petratex em valorizar o produto, os funcionários e o ambiente. Vou agora falar brevemente sobre outras práticas sustentáveis que, não tendo um impacto direto no produto, têm um grande impacto no ambiente. Compramos energia 100% renovável, usamos lâmpadas LED sempre que possível, aproveitamos ao máximo a luz solar, somos um país de sol e boa luminosidade. Temos uma capacidade instalada de 900 kW em painéis solares e estamos em fase de alargamento. Temos um processo produtivo monitorizado em tempo real. Temos uma taxa de reciclagem dos nossos resíduos de 90%. Temos sistemas de reaproveitamento de água entre operações. O uso de caldeira de biomassa para aquecimento, produção e aquecimento de água quente. Troca gradual da frota dos veículos por veículos elétricos. Agora apresentamos um mapa cronológico das ações mais relevantes e com grande impacto ambiental. Como veem, a Petratex já vem tomando ações há bastante tempo, não é uma situação de agora. Já em 2008 temos o início do nosso projeto On Demand, ou seja, encomendas segundo, encomendas muito pequenas com já praticamente com venda garantida. O início do projeto das reparações em 2010. E depois a instalação da caldeira de biomassa, os solar tubos para aproveitamento da luz solar, o processo de digitalização em indústria 4.0, todo o software 3D, todas essas situações que vão até agora 2022 com o início da instalação de uma pequena unidade de engenharia mineral. Agora os nossos objetivos a curto e longo prazo, temos aqui até 2025 o aumento da capacidade de painéis solares, a utilização da estilha de madeira como combustível a 100% na caldeira de biomassa. Nós estamos aqui numa zona de grande influência de indústria da madeira e já estamos a conseguir pôr alguma quantidade, mas o objetivo é passar a usar a 100%. Aumento da instalação de LEDs e solar tubos na nossa instalações. Redução em 5% do consumo energético, isso é um objetivo real. O aumento da capacidade do on-demand. A implementação de um sistema de rega automática em função da unidade de solo, isto também tem grandes implicações porque temos uma área verde considerável. A alteração dos telhados para melhoramento do isolamento. Ser energeticamente autónomo em dias de sol. Até 2030, que consideramos o longo prazo, temos a classificação energética das peças de vestuário e criação de uma etiqueta com medição da energia gasta na produção da peça. Isto já foi aqui abordado pelos intervenientes anteriores. Nós estamos realmente a pensar em colocar uma etiqueta em que a peça vai informar o cliente final da quantidade de energia ou qual é a sua pegada. Uma coisa mais ou menos idêntica às etiquetas que atualmente os eletrodomésticos apresentam relativamente ao seu consumo. Temos a recuperação da água da chuva, também é um objetivo que pretendemos conseguir concretizar. E o alargamento da sustentabilidade a outras fábricas parceiras. Trabalhamos com um grande número de fábricas e queremos também que elas partilhem e tenham as mesmas oportunidades que nós. A troca de carros elétricos na frota também, como já falado. Bom, acho que chegamos ao fim. Estas foram as a nossa partilha. Estamos aqui para alguma questão que queiram colocar e que nós possamos responder. Muito obrigada. Muito obrigada, engenheira Teresa, por nos dar a conhecer o trabalho na Petratex no âmbito da sustentabilidade e acreditamos que seja um exemplo a seguir.
Passamos agora a palavra à doutora Sara Freitas, da Sara Trading, empresa que tem uma relação de proximidade com os estabelecimentos de ensino de diferentes níveis, tanto no âmbito do programa Ecoescolas como no programa Ecocampus. A doutora Sara Freitas tem 26 anos, é natural de Guimarães e licenciada em Marketing. Trabalha na Sara Trading desde fevereiro, sendo a seu cargo a gestão da comunicação da empresa. A doutora Sara Freitas, muito obrigada pela sua disponibilidade e pode dar início à sua apresentação. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer a vossa presença e o facto de nos terem convidado para este evento, que é de extrema importância. Como a Carolina disse, faço parte do Departamento de Gestão de Projeto da Sara Trading e queremos aproveitar esta semana tão importante dos resíduos para falar um bocadinho da nossa empresa e do que nós fazemos. Vou só aqui partilhar o ecrã, um segundinho. Conseguem ver? Pronto. A Sara Trading é uma empresa operadora de gestão de resíduos na área dos têxteis, nomeadamente na recolha de roupa, de calçado, têxteis de lar e brinquedos. Os brinquedos surgem aqui um bocadinho como uma tentativa de colmatar a falha de encaminhamento para eles. Então, para isso, nós tentamos dar um possível encaminhamento através da doação para parceiros, como, por exemplo, para instituições. Nós temos contentores disponíveis na rua, com a forma de t-shirt, como, por exemplo, este que tem aqui na imagem. Eles estão disponíveis em via pública através de parcerias com municípios, juntas de freguesia, associações e outras entidades, como, por exemplo, o Grupo Sonai ou mesmo a Repsol, por exemplo. Somos uma empresa que iniciou a sua atividade em 2010 com uma tentativa de criar uma solução para os têxteis que estão em fim de vida, e com têxteis em fim de vida o que nós queremos dizer é a roupa que nós já não usamos, que achamos que já está estragada ou que simplesmente não cumpre os nossos padrões de qualidade. Temos neste momento pontos de recolha, cerca de mais ou menos 4.000, entre contentores que estão na rua e parcerias que nós temos, e temos uma equipa de 140 colaboradores, mais ou menos, que estão distribuídos por todo o país, considerando que a maioria se encontra na zona centro do país, nomeadamente em Ceia, no distrito da Guarda, que é onde se concentram as duas nossas unidades de triagem. Queria agora aqui falarmos um bocadinho mais atrás sobre como começou tudo isto dos contentores de roupa. Inicialmente, os contentores surgiram um bocadinho com a ideia associada de que a roupa que iria para esses contentores seria sempre doada para países como em continente africano, como veem, por exemplo, nesta imagem. E nós temos bastante esta dificuldade, porque foi uma ideia que já foi enraizada tanto desde o início, de que a roupa que ia ser colocada lá seria sempre para este fim, faz com que seja muito difícil para nós desmistificar todo este processo, apesar de nós trabalharmos diariamente para tornar todo este processo o mais transparente possível, ao mostrar todo o nosso percurso e todo o percurso que é feito desde a colocação da roupa no contentor até ao respectivo encaminhamento. E era mesmo sobre isso que eu ia falar um bocadinho também convosco, para também ficarem a perceber um bocadinho todo o trabalho que é feito por trás, desde o momento em que a roupa é colocada pelas pessoas que estão quer na rua, quer mesmo pelas pessoas que vão entregar na instituição, porque muitas vezes as pessoas associam, não coloco a roupa no contentor porque não sei o que é que vai acontecer à roupa, mas acabam por levar a uma instituição e muitas vezes a roupa que está na instituição e que deixam na instituição é encaminhada para nós. Ora, em termos de encaminhamento, nós temos 4 tipos de encaminhamentos. Temos a doação, a valorização, a reciclagem e o aterro. Em termos de doação, 9% do que nós recebemos é doado para parceiros que nós temos, isto é, nós trabalhamos muito de perto com as instituições que são nossas parceiras, e um problema geral que eles têm todos é o excesso de produtos que recebem. O problema é que o excesso que eles recebem não é adequado às suas necessidades. Por exemplo, nós temos instituições parceiras que trabalham diretamente e unicamente, por exemplo, com crianças, e muitas vezes recebem, por exemplo, roupa de adulto, que não lhes vai servir de nada, porque se só têm contacto direto com crianças, esta roupa vai ser um excesso e, portanto, não lhes faz falta. Então, nesse sentido, nós trabalhamos para dar
o que realmente precisam e corresponder a todas as suas necessidades. Mas temos a grande parte do que nós recebemos que vai para valorização, que neste caso são 51%. Esta valorização é feita através da exportação para países do continente africano, para tentarmos também assim prolongar o ciclo de vida do produto. Depois temos também cerca de 26% que vai para reciclagem, para o Paquistão e para a Índia, maioritariamente, que são os países que neste momento estão mais desenvolvidos nesse sentido. E estes produtos, quando são enviados para lá, são separados fio a fio, de modo a fazer, por exemplo, o enchimento dos estofos dos carros. Depois temos a percentagem que resta, que é 14% que vai para aterro ou destruição, que esta é a parte que nós não conseguimos realmente aproveitar de nenhuma forma, só mesmo levando para o aterro. E agora é importante perceber qual é o impacto que os têxteis têm neste momento e porque é que é importante o nosso trabalho. Como há pouco a doutora Madalena disse, o consumo de têxtil é o quarto maior poluidor da Europa e por isso é importante nós trabalharmos todos em conjunto, de modo a conseguirmos atenuar, nem que seja só um bocadinho, estes valores. E por isso a Comissão Europeia propôs também algumas metas que são obrigatórias e que já falaram, e nós propomos tentar alcançar essas metas de forma que a curto e médio prazo nós consigamos reduzir a percentagem de roupa que vai para o aterro. Tentamos também, já tivemos em algumas conversações com algumas empresas nacionais, de modo a conseguirmos fazer a parte da reciclagem em termos nacionais. No entanto, nestas conversações com várias empresas, conseguimos perceber que, apesar de já haver alguma resposta no pós-consumo, a maioria da indústria ainda está bastante focada no pré-consumo, o que faz com que ainda esteja numa fase muito embrionária todo este processo e ainda haja muito para desenvolver para conseguirmos reaproveitar todos estes materiais, de forma a conseguirmos criar uma maior sustentabilidade e uma economia circular. E pretendemos também fazer com que a roupa e os resíduos têxteis sejam reconhecidos como um resíduo e também pretendemos ter um papel ativo nesta gestão e em todo este processo, de modo a conseguirmos tornar isto tudo muito mais sustentável e amigo do ambiente, possivelmente. E pronto, e basicamente assim, muito resumidamente, a minha apresentação é esta. Espero que vos tenha ajudado um bocadinho a perceber todo o processo que existe por trás do nosso trabalho e também qualquer questão estamos à disposição, podem visitar o nosso site e pronto, e é isso, espero ter ajudado e estamos muito contentes por estar aqui. Sim, obrigada, doutora Sara, pela sua partilha daquela que tem sido a experiência da Sara Trading, associada àquele que também é o tema deste ano, da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos. E aproveitamos também para desejar as melhoras à doutora Daniela Pereira e obrigada pela sua apresentação. De facto, obrigada. E vamos agora passar a palavra ao professor Vítor Manteigas para terminarmos aqui a sessão. Ok, obrigadíssimo. Para já agradecer à Inês e à Carolina e a todos os estudantes que entretanto estão aqui em sala e a alguns que nos acompanham à distância pela dinamização em conjunto com o grupo de trabalho em gestão de resíduos da Rede Campos Sustentável desta atividade. Muito obrigado a vocês. Agradecer naturalmente aos participantes e tenho muita pena, mas de facto tendo em conta o período que nós tínhamos definido para o webinário, não vai haver lugar à colocação de questões. Neste momento, aquilo que eu fiz foi fazer a recolha das questões e vou fazer chegar as questões às convidadas que muito provavelmente depois irão dar a resposta. E anotei aqui as questões de alguns dos participantes. Portanto, e agradecer naturalmente aos muitos participantes, tivemos quase 300 inscrições, a gente sabe como é que funcionam estes eventos online, mas na verdade tivemos aqui, numa determinada ocasião, 131 participantes online ao mesmo tempo, que é, para todos os efeitos, muito, muito importante e quero agradecer-vos, naturalmente, pela vossa adesão a esta iniciativa. E tenho que, invariavelmente, agradecer também ao Grupo de Trabalho em Gestão de Resíduos da Rede Campos Sustentável, nomeadamente ao Heitor Oliveira do Politécnico de Lisboa, à Ana Pardal do Politécnico de Beja, à Alzira Diniz da Universidade de Fernando Pessoa, à Júlia Alves e à Filipa Pegarinhos do Laboratório Vivo da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, à Sílvia Neto e ao Joaquim Santos do Politécnico de Leiria e à Cristina Galaste da Universidade de Évora. E porque, de facto, estes momentos só fazem sentido se tivermos pessoas diferenciadas para falar daquilo que efetivamente percebem, temos que, naturalmente, agradecer às nossas convidadas.
Doutora Ana Paula Diniz, da ATP, muito obrigado por ter estado connosco. Professora Madalena Pereira, foi um privilégio recebê-la aqui na nossa casa, de alguma forma. A engenheira Maria Teresa Ribeiro, da Petratex, e a toda a sua equipa, muito obrigado por terem estado connosco. E à doutora Daniela Pereira e à Sara, naturalmente, da Sara Trading, pela vossa partilha. Uma nota final de agradecimento também à engenheira Ana Tavares do CITEV pelo apoio. Ela estava também elencada para estar cá connosco hoje, mas infelizmente não pôde, mas estou convicto que as convidadas que estiveram cá fizeram um excelente trabalho, garantidamente. Eu aprendi imenso e peço desculpa pela inconfidência, mas estava aqui a falar com algumas das convidadas e a dizer que estava a aprender imenso com aquilo que vocês estavam aqui a partilhar, e de facto é um mundo que na área da saúde não está ainda muito explorado, pelo menos na área da saúde ambiental, e penso que temos aqui alguma margem de trabalho colaborativo entre todos. Nota final, a sessão foi gravada, portanto nós depois iremos, numa fase posterior, depois de alguma edição, disponibilizar a sessão para que possam mais tarde assistir e partilhar com os estudantes, no caso dos professores, e temos aqui alguns, e dar-vos conta que irão ser emitidos os certificados de participação, mas apenas a partir da próxima semana, está bem? Portanto, esta semana é do todo impossível nós fazermos isso, mas iremos depois, a partir da segunda-feira, fazer-vos chegar os certificados de participação, está bem? Da minha parte, agradecer-vos mais uma vez e pedir-vos que se mantenham atentos de alguma forma àquilo que é o trabalho do grupo de trabalho em gestão de resíduos da Rede Campos Sustentável, porque muito provavelmente, muito em breve, iremos ter mais novidades. Daquilo que a mim diz respeito, muito obrigado e uma boa tarde, uma excelente semana e uma excelente semana da prevenção de resíduos. Muito obrigado.